E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção embancada dessa placa de comando de portão eletrônico da Garen. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar e fortalecer o canal, tá bom? A história dessa placa é o seguinte: é um cliente novo que me ligou, alguém me indicou para ele para verificar o portão da garagem da casa dele que não estava funcionando, nem abrindo nem fechando. Então eu fui, desloquei até lá, é um funcionário da prefeitura, e segundo ele estava com pouca força no motor. E ele resolveu mexer então aqui algumas coisas no trípode e tal, e ele acabou mexendo onde não devia. Existe aqui do lado do transformador um jumper, onde é feito a seleção de tensão de trabalho da placa de 220 ou 110. E por quê? Eu não sei, mas ele mexeu, ele alterou aqui de 220 para 110. Então quando eu fui lá verificar, que eu abri a tampinha de proteção aqui, eu já senti na hora aquele odor característico de cobre, do verniz do cobre quando derrete por aquecimento. E se perceber, olha só o que aconteceu com o transformador, aqueceu tanto que ele deformou, ele derreteu aqui. E o cheiro, aquele odor característico é bem forte. Então significa dizer que o transformador já era. Porque a nossa tensão de trabalho aqui é 220 volts aqui em Santa Catarina. E ele passou para 110 e isso ficou um dia e uma noite lá em 110. Nesse caso, como dobra a tensão aqui no primário do transformador, porque ele é constituído do primário e secundário, dobra também a tensão de saída no secundário, o que pode danificar alguns componentes, inclusive o microcontrolador pode queimar. Um dos indícios que deu defeito na placa no secundário é quando o capacitor aqui está estufado. Mas a princípio, esse que é o capacitor da retificação, de filtro da retificação, ele está íntegro, está ok. Porém, esse transformador não tem o que fazer. Olha só, dá para perceber aqui que aqueceu a ponto de derreter o verniz dele. Nesse caso, não tem o que fazer com esse transformador, é só substituindo. Eu vou retirar e vou substituir ele. Mas antes eu vou fazer umas medidas aqui com o multímetro para vocês verem, verificar com um novo que eu tenho ali, do mesmo, em relação a esse que está queimado. Depois eu vou verificar com o multímetro, ver se não há curto aqui, ó. Aqui é um regulador de 5 volts nos diodos, se não há um curto aqui na alimentação e nem na E2 Prom. E em seguida já vou pôr o transformador novo e testar a placa, tá bom? Então o primeiro passo, eu já vou remover esse transformador, porque esse aqui já era, esse coitado aqui já era. Mas dá para perceber que a placa não aqueceu, não tem nada em curto, não tem nada de componente avariado aqui, nem capacitor inchado. Foi só o transformador mesmo por excesso de tensão. Mas antes, a título de curiosidade, olha só a diferença do transformador bom para esse que está derretido aqui na placa. A diferença aqui do adesivo, pode ver que há um verniz derretido aqui nesse adesivo amarelo. Esse outro bom não tem nada. Essa proteção de plástico, ó, ela inclinou aqui porque ela derreteu pelo excesso de temperatura. Aqui também há indícios, ó, de derretimento do verniz. Por que esse verniz? Esse verniz serve para isolar as espiras, os cabinhos que formam a bobina aqui, o enrolamento primário do secundário. Então é um cabo nu, porém ele tem que ser isolado uma volta da outra. Pelo lado de baixo também não há nenhuma deformação, nada no transformador bom. Vou remover ele agora. Nesse caso não precisa se preocupar com polaridade, porque o enrolamento primário há 3 terminais e no secundário apenas 2. Então não há como ligar errado o transformador. Retirado aqui, não danificou a placa nem por baixo do transformador, mas o transformador aqui dá para perceber que ele se foi. Então eu vou fazer umas comparações de medidas entre eles. Então, a critério de conhecimento, aqui onde há 2 terminais é a saída do secundário, ou seja, é a tensão de menor valor, porque esse aqui é um transformador abaixador de tensão. E aqui é onde entra a tensão de maior valor, que é o primário do transformador, né? Por que que há 3 burners? Veja bem, se tu pegar os dois dos extremos, é aonde se liga o 220 volts alternado. E qualquer um dos extremos em relação ao central é onde a gente liga no 115 volts. Então, se eu utilizar esse é 115 e esse é 115, tanto faz, não tem polaridade. Porém, se eu jogar 220 aqui ou 220 entre esse e esse, eu vou ter uma sobretensão tanto no primário, né? Porque o número de voltas é diferente. Então, logo eu vou ter uma tensão, uma sobretensão no secundário. É mais ou menos assim que ele funciona. Eu vou pegar aqui o primário e aqui vai ser o secundário do transformador. E o que que a gente tem? Um terminal, 2 terminais, 3 terminais. E no secundário a gente tem apenas 2. Então os fiozinhos, eles vão sair
e vamos fazer todo o enrolamento aqui. Aqui é da mesma forma, só que ele tem uma quantidade X aqui, ó. Aí é feita uma derivação, é feita uma emenda aqui e continuado até aqui. Significa dizer que aqui tem a mesma quantidade de espiras ou voltas que aqui. Então aqui é a metade. Imagine hipoteticamente que há 1000 voltas. 500 voltas aqui, 500 aqui. Então esse 1000 ele vem preparado para receber o 220 volts. E a metade seria a metade da tensão. Então quando você joga o dobro aqui ou aqui, tu vai ter o dobro no secundário. Não há ligação física. Então é uma indução eletromagnética. Então essas medidas que eu vou fazer com o multímetro na escala ômica do multímetro, só para a gente comparar. Não é um valor de indutância e nem de reatância indutiva. É um valor ômico da bobina que a gente tem como ter uma ideia do estado do transformador. Eu vou mostrar aqui com o multímetro. E aqui então eu vou selecionar a escala ômica. Aqui não vou medir na escala de diodo. Então aqui é o primário, primário, secundário, secundário. Então eu vou medir primeiro o secundário do transformador bom. E olhe que está medindo ali 12,9 ohms. Vamos ver do transformador queimado. 13 ohms, 12,9. Então veja que a princípio o secundário está íntegro. Tá ok, não tivemos problema no secundário dos dois. Agora eu vou verificar o primário. Então esse aqui é o transformador bom e esse é o que queimou na placa. Eu vou verificar o enrolamento do 220 volts do transformador bom. E olha só, tem 1,8K ou 1830 quiloohms, ou como a gente diz aí, 1,8K. Essa é a entrada do 220 volts do transformador bom. Vou verificar então do transformador que deu problema. E olha só, nada. Ele está dizendo que está aberto, ou seja, aquele 0.L ou O.L significa overload. Então ele não conseguiu medir. Significa dizer que rompeu a bobina. Alguma parte ali das espiras aqueceu a ponto de derreter. Agora eu vou verificar aqui o 110 do transformador bom. Veja que a metade 0.8K ou 893 ohms. Então vamos ver a outra parte do enrolamento um pouquinho maior, 930 ohms ou 0,9K. Agora vamos verificar desse que queimou. Olha só, tá vendo que um dos 110 está funcionando. Um dos 110 aqui está com 0,8K. Então ele queimou aqui e aqui, ó, nessa parte do enrolamento. Está dando overload, ou seja, aberto, infinito. Significa dizer que aqui, ó, está rompido o fio, queimou. Então ele não vai funcionar mais em 220 volts, que seria isso aqui, ó. Ele vai funcionar só esses 110 volts. E aqui se foi, já era. Então na verdade já era esse cara aqui, não tenho mais nem o que fazer com ele, porque de qualquer forma deve ter alterado a indutância aqui da bobina. Como eu não estou medindo a indutância, então eu não tenho como saber. Então já era esse aqui, nem vou perder tempo. Antes de eu pôr o transformador bom na placa, eu só vou verificar se não há curto aqui na ponte retificadora, que são esses 4 diodos. Tem um outro indutor que é usado como filtro, o capacitor, o regulador, que é um 7805, e o circuito integrado. Ver se não há um curto aqui. Para isso eu vou alterar a escala de resistência ohmica para diodo. Então aqui eu consigo medir a queda de tensão em cima do componente para ver se ele não está em curto. E eu vou começar aqui pelos diodos da ponte retificadora. O primeiro, 0,5 volts ou 590 milivolts, tá bom. 591, 590 também está bom. O terceiro, 593 milivolts, tá bom. E o quarto está bom. Quando ele está com defeito em curto, por exemplo, ele vai dar essa medida aqui, ó, 0,000 volts. Então, não está com defeito. Eu vou testar direto no capacitor, que é o filtro aqui da ponte retificadora. Eu não estou verificando o valor ômico, eu quero só saber se tem um curto. A princípio, nada. Depois disso, eu já testo direto aqui no regulador de 5 volts, aqui a entrada. Então, ó, tá com 666 milivolts, tá bom? E aqui a saída, 438, 437 milivolts, tá ok. E aqui tá, então, o nosso amigo microcontrolador. E aqui é a alimentação, ó. Tem um capacitor que é chamado de capacitor de desacoplamento,
que é onde ele vai bem próximo do barramento de alimentação. E se tiver em curto aqui é porque ele se foi. 1.2 volts a queda de tensão. Se eu inverter, já descobri que não há um curto. Então, a princípio, tá bom. Eu vou soldar o transformador bom. Só uma forma de espetar na placa, que números de terminais é diferente do transformador. Agora é só estanhar ele. Já está estanhado. Agora eu vou pôr um cabinho de alimentação e vou alimentar a placa. Só um cabinho aqui AC e vou ligar aqui direto nos burners de entrada da rede elétrica. Eu não vou ligar direto em uma tomada, eu vou ligar aqui na minha lâmpada em série de teste aqui da bancada, que se tiver algum curto, as lâmpadas ali acendem e não estoura nada. Então vou ligar aqui e vou alimentar. Ah, piscou os LEDs e não acendeu as lâmpadas. É um bom sinal. Então, primeira coisa, antes de... Eu não vou resetar ela, claro, porque tem os controles do cliente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar a bot, que é a tecla aqui de botoeira, para ver se ele aceita o comando. Ó, acionou o relé. Beleza. Olha só. Vamos ver se vai funcionar o fim de curso. Perfeito. O outro lado. Beleza, significa que o processador está operando normalmente. Eu só vou testar os 5 volts ali para ver se está exato na saída do regulador. Tem que tomar cuidado aqui para não levar choque, né? Então eu vou retirar aqui, vou desligar, retirar da tomada. E o regulador é esse carinha. Então os terminais dele são esses 3 aqui, ó. Aqui é a entrada da tensão que vem do transformador, retifica e passa aqui. Aqui é o GND, o comum, né? Negativo. E aqui é a saída de 5 volts para alimentar a plaquinha de RF e o microcontrolador e a EPROM. E eu vou testar só para ver se esses 5 volts não está alterado. Se ele estiver próximo de 4,8 a 5,2, tá ok. O multímetro agora eu vou passar para a escala de leitura de tensão contínua. Eu vou energizar agora a placa novamente na lâmpada em série. E aqui é simples, ó, vou pôr a ponteira preta aqui onde é o GND. Aqui é a entrada, ou seja, onde vem a tensão da fonte. Temos aqui 18,8 volts e aqui é onde devemos ter então os 5 volts. 4,99, 4,98 está ok, dentro do limite e dos parâmetros corretos. Então não alterou o regulador, menos mal. Eu vou ligar o meu bom e velho motor de teste, mas antes eu vou pôr um capacitor, porque senão não vai partir o motor, ele não vai funcionar. Agora eu vou fazer a ligação do motor, o comum, abertura e fechamento. Eu vou ligar os fins de curso aqui. Só tem que tomar cuidado aqui, ó, para essa fiação não enroscar aqui nessa engrenagem, senão tá feita a lambança. Vou pôr uma caixinha de plástico aqui de componentes para isolar, porque a base aqui é metálica. Agora eu não posso mais ligar na lâmpada em série, tem que ser na tomada, porque senão ela realmente não vai funcionar. Ela vai acender ali e não vai acionar o motor. Como essa placa é do cliente, eu não vou resetar. Eu vou fazer o teste pela tecla bot, que é a mesma botoeira aqui. Então, se eu pressionar, ele deve girar em um sentido. Agora, com o ímã, eu vou testar lá se vai desligar. Desligou. Agora deve acionar no outro sentido. 100%. Funcionando. Porém, eu acho que eu vou cadastrar um controle pelo seguinte, para saber se não deu nenhum problema no circuitinho de recepção. Então eu fecho o jumper prog, acende o LED vermelho, começa a piscar o verde, estabiliza, eu pressiono o controle e confirmo. Agora eu retiro o jumper, aguardo apagar o LED verde. Como demora? Aí. Agora eu vou acionar para ver. Funcionou. Então a placa está 100% operacional. Funcionando os controles, os comandos, fazendo a leitura dos sensores fim de curso.
e acionando nos dois sentidos. Resolvido então, pessoal, era só o transformadorzinho mesmo que não suportou o excesso de tensão e obviamente queimou. Eu não vou mostrar lá a instalação na casa do cliente porque é bem na entrada da casa, ele não vai autorizar. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu agradeço quem assistiu até agora, eu peço que dê o like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.